Em 2023, a Netflix lançou um documentário sobre a Cleópatra, e nesse documentário a atriz que interpretava a rainha era negra. Isso trouxe muito debate e seria um dos motivos para as pessoas avaliarem mal o documentário. O debate sobre a etnia dos egípcios, incluindo a época da Cleópatra, é longo, e tem várias opiniões, e nesse vídeo eu vou tentar explicar ele. Para isso eu vou ter que entrar na história do Egito. A história do Egito é muito longa e muito importante, e muitas pessoas não sabem dela, então eu vou fazer de forma concisa para vocês entenderem. Primeiro eu vou comentar sobre a história e depois o que eu acho sobre a polêmica. Bom, o Egito é uma das civilizações mais antigas da história, e a história dela é dividida em vários períodos, que intercalam entre eras de ouro e períodos intermediários. Por volta de 5.000 a.C., o clima no Egito era menos árido que hoje em dia, ou seja, não era tão deserto. Esse processo de desertificação durou muito tempo, e ocorreu principalmente na Idade Média, acontecendo em toda a África do Norte. E é por isso que no Império Romano a África, ou seja, Tunísia e a Líbia, eram os lugares que mais produziam trigos. Isso significa que a agricultura e a plantação eram ainda mais fáceis que hoje em dia. E o Egito foi um dos primeiros lugares do mundo a formar uma agricultura, cultura e logo depois um estado. Por volta de 2500 a.C., o Egito foi unificado por um faraó, que não se sabe quem é direito. E aí foi estabelecido o Império Antigo, que ao contrário do que era imaginado na antiguidade, provavelmente foi um processo gradual, e foi aí que o Estado egípcio foi formado. A burocracia e o Estado eram muito fortes. Toda a terra do Egito era controlada pelo governo e as pessoas que viviam lá trabalhavam pelo faraó, nas terras dele. Por isso o governo entregava semente para os cidadãos, que entregavam parte da colheita para o Estado. E, consequentemente, o Estado ficava mais rico. Foi nesse período que construíram as pirâmides de Giza, ou seja, essas pirâmides são mais distantes da própria Cleópatra do que nós somos dela. Por volta de 2100 a.C., o Estado ficou muito grande para administrar e os governadores locais começaram a se rebelar. As enchentes também não ajudavam e assim o governo central colapsou, e os pequenos governadores começaram a lutar por influência e território no primeiro período intermediário. O Egito depois de um tempo unificou em dois reinos e logo em seguida o Reino do Norte ganhou, começando o Império Médio, cerca de 2000 a.C., que foi mais rico que o antecessor. Melhorando nas tecnologias das irrigações, esse império trouxe um novo período de ouro para a civilização. Por volta de 1600 a.C., o poder do reino foi diminuindo, até que um povo do Oriente Médio, canita, chamado de Hyksos, conquistaram a região do norte do reino, iniciando um segundo período intermediário. O sul permaneceu sob controle da dinastia local, que passou um século lidando com os inimigos no sul e no norte do país. Até que depois de uma guerra de 30 anos, o reino conseguiu reconquistar seus territórios, estabelecendo o Império Novo, começando assim outra época de ouro, ou talvez época de bronze, até porque esse período coincidiu com o auge da Era do Bronze, onde vários reinos da Ásia tiveram um período de prosperidade. O mesmo aconteceu no Egito, com o reino sendo mais rico que todos os antecessores, e foi nesse período que teve faraós famosos, como aquele faraó que tentou mudar a religião que não deu certo, e outro faraó renomado que construiu baús de estátua e fez o primeiro acordo de paz da história. Por volta de 2100 a.C., uma série de eventos em todo o Mediterrâneo Oriental conhecido como colapso da Era do Bronze aconteceu. Até hoje não sabe direito o que aconteceu. Alguns historiadores comentam que a queda foi devido a enchentes, ou erupções vulcânicas, ou um clima ruim, ou invasões estrangeiras, ou tudo isso junto, que gerou a queda dessa era. Essas invasões estrangeiras que eu comentei foram lideradas por um povo marítimo denominado Povos do Mar, que ninguém sabe nada de onde veio ou qual eram os objetivos deles. Mas eles simplesmente chegaram e invadiram todos os reinos, e um dia mais eu comento sobre isso. Enfim, chegou o ponto que todas as civilizações do bronze caíram, e a única que conseguiu sobrar foi o Egito, que tinha sido muito abalado também. As pessoas começaram a doar todas as riquezas que elas tinham para os chefes religiosos por conta dos desastres, até chegar ao ponto dos sacerdotes ficarem mais ricos que o faraó, e assim eles começaram a ter influência sobre o país todo, tomando o poder do faraó e fraturando o reino em vários, começando o terceiro período intermediário. Ao mesmo tempo, tribos libianas começaram a tomar posse do norte do país, até tomarem posse de tudo de novo, conquistando os territórios dos sacerdotes e unificando o Egito em 950 a.C. Depois de um tempo, os povos núbios, do sul, invadiram o Egito e conquistaram, formando o reino de Kush, em 732 a.C., que durou pouco tempo, até o Império Neo-Assírio conquistar eles em 673 a.C. O controle direto do Império Neo-Assírio durou pouco, porque eles decidiram estabelecer um estado fantoche no Egito controlado por uma dinastia local, que foi se tornando lentamente independente enquanto o Império Assírio decaía, até chegar ao ponto que os Neo-Assírios pararam de existir e foram conquistados pelos babilônios, dando fim à última era intermediária. E aí que a gente começa a ser mais detalhado. Cerca de 600 anos antes de Cristo, o Egito se encontrava na sua 26ª dinastia, reinado pelo faraó Amasis. Longe de lá, tinha um império em crescimento que era o Persa. Depois de eles tomarem posse do Irã e conquistarem o reino dos Mêdios, eles se estabeleceram como um dos maiores impérios que tinham. Logo depois eles conquistaram a Babilônia e a Anatólia, expandindo cada vez mais. Segundo Heródoto, o primeiro historiador da história, o novo rei da Pérsia, chamado de Cambises II, pediu para o faraó, Amasis, o melhor oftalmologista que ele podia encontrar e levar ele para a Pérsia. O oftalmologista foi entregue, mas quando ele chegou na corte do rei persa, ele ficou bravo de ter sido dividido de sua família e de suas terras e decidiu fazer um plano para retribuir a desgraça para o faraó. Ele sugeriu que o rei persa pedisse uma das filhas do faraó para casamento, já que ele sabia que isso ia piorar a relação entre os dois países.
porque ao saber da notícia, o faraó ficaria em uma situação meio complicada, porque ele não poderia aceitar, porque ele sabia que o rei persa ia tornar a filha dele em uma amante, e ele não podia recusar pelo medo do poder persa e da invasão preeminente. Então ele decidiu enviar uma egípcia aleatória pro rei persa, que no momento que chegou na Pérsia admitiu que ela não era filha do faraó. Quando o rei persa descobriu, ele ficou bravo e decidiu que invadiu o Egito. Provavelmente a realidade era que Cambises sempre quis invadir o rico reino do Egito, e se essa história é real, ela só serviu de justificativa, até porque o próximo lugar que mais faria sentido invadir para os persas naquela época seria sim o Egito. Pouco tempo antes da invasão, o faraó Amasis morre, e o filho dele, Psamético III, é coroado, e em seguida choveu em Tebas, uma cidade no Egito, que é algo totalmente raro, e foi interpretado como maus presságios pelos egípcios. O exército de Cambises se prepara e cruza a Palestina, a Gaza e o Sinai, com a ajuda dos aliados árabes. Enquanto isso, o exército egípcio ficou na boca do Nilo, até que os dois exércitos se encontraram, travaram batalha e os egípcios perderam. O exército persa correu para Mênfis e tentou negociar a rendição, que foi recusada, mas que depois de um longo cerco se rendeu. Segundo Heródoto, o rei persa preparou uma cerimônia de humilhação para o faraó egípcio, que foi obrigado a assistir. Na cerimônia, o filho e a filha do faraó passaram pelados e humilhados, e mandados para a pena de morte. E vendo isso, o faraó não conseguiu derramar uma lágrima. Mas no momento que ele viu um amigo dele como um mendigo pedindo dinheiro, ele desabou. Ao saber disso, o rei persa ficou curioso do motivo e o faraó respondeu que a dor dele era muito grande para chorar, mas ele não resistiu a ver o amigo dele mal. O rei persa, comovido, convidou o antigo faraó para a corte dele, mostrando amnistia, mas o antigo faraó tentou fazer uma rebelião logo depois e assim ele foi sentenciado à morte. E assim morreu o último faraó nativo, independente da história, em 525 a.C. E foi assim que a Pérsia conquistou o Egito. Tá, vamos seguir mais um pouco e eu já comento. Por volta desses acontecimentos, a Grécia estava chegando no auge do período clássico. Vocês conhecem a civilização grega antiga provavelmente, apesar de ser pouco estudado, e por isso que eu vou dar um resumo. Na Era do Bronze, a civilização grega era um país, os micênicos. Mas durante o colapso da Era do Bronze, esse país parou de existir e foi fragmentado entre vários príncipes. E cada um deles formou reinos diferentes, chegando ao ponto de quase toda cidade ter seu próprio rei. Esses países foram mudando a constituição conforme o passar do tempo, com os exemplos mais famosos sendo de Atenas e Esparta. Atenas começou com uma monarquia, mas com o tempo foi mudando para a democracia famosa que é hoje em dia, com reformas de pouco em pouco. Esparta foi parecido. Segundo a tradição antiga, eles tinham reformado para um sistema militarista de 2 reis, graças à reforma de uma pessoa lendária. Isso aconteceu com vários países até chegar em uma Grécia cheia de pluralidade política, que é conhecida até hoje. A cultura de escrever que os gregos tinham trouxeram a essa civilização grande influência que até hoje tem, mas no sentido militar o que tornava eles mais fortes eram os hoplitas, que eram soldados com espadas gigantes, e ainda mais fortes formadas em falange, além da maioria dos países gregos formarem exércitos profissionais e treinados, ao contrário das milícias comuns. Enquanto isso, a Pérsia, depois de conquistar o Egito, decidiu que o próximo passo era ter territórios no continente europeu, e decidiu invadir os gregos. O rei persa, Dário, poderia ter ido à Índia ou qualquer lugar com mais riquezas, mas o problema é que os gregos viviam na Ásia e ficavam revoltando contra a Pérsia com os apoios dos gregos que viviam na Europa. Isso serviu como um dos motivos da invasão. Um dia eu explico mais aprofundado sobre a invasão, mas basicamente Dário invadiu e em 490 a.C. perdeu na Batalha de Maratona, que Atenas ganhou e foi daí que surgiu o nome da corrida, porque depois dessa batalha, um grego correu 41 km para anunciar a vitória para a cidade dele. Depois, o próximo rei persa, que seria Xerxes, tentaria invadir a Grécia de novo, com um dos maiores exércitos da antiguidade em 480 a.C., onde ele ganhou dos gregos na famosa Batalha de Termópilas, onde 7.000 gregos lutaram contra mais de 100.000 persas. Mas depois ele perdeu na Batalha Naval de Salamina e no campo de batalha de Plateias. A partir daí os persas iam desistir de invadir a Grécia e controlar ela, e os gregos continuariam se envolvendo com os territórios persas na Ásia, chegando ao ponto de Atenas controlar quase toda a costa da Anatólia, mas que depois voltou ao controle persa. Pelos próximos 100 anos a situação ficaria a mesma. Os gregos perderam a influência que eles tinham, porque eles começaram a brigar entre si, e a Pérsia ia se manter estável. Principalmente com a perda de Atenas na Guerra do Peloponeso, que teve que abandonar o império que eles tinham na Ásia. Enquanto isso, no norte da Grécia tinham tribos locais, incluindo os Ilírios, os Dácios, Citas e Trácios. Mas bem na fronteira dessas tribos estrangeiras tinha um pequeno reino que era chamado Macedônia. Os gregos diferiam muito em relação aos macedônios. Alguns consideravam eles gregos, outros bárbaros, devido à proximidade que eles tinham com as culturas estrangeiras. Da hora, mas o que eles eram? Eles falavam uma espécie de grego, sendo próximo ao de Esparta, mas era considerado um dialeto distinto. Eles iam sim para as Olimpíadas e acreditavam sim nos deuses gregos, mas eles tinham aspectos estrangeiros como o rito de funeral, economia, etc. Pela maior parte do tempo, para os gregos, a Macedônia servia como tema de guerra. Durante as guerras entre as potências gregas, a Macedônia, assim como as cidades pequenas, ficavam mudando de aliança dependendo dos benefícios que ia trazer. É também importante lembrar que os macedônios se consideravam gregos. Isso tudo se mudou com o reinado de Filipe, que reformou o exército macedônio, fundando a Falange Macedônica, que basicamente tinham as espadas aumentadas, e nas fotos parece algo invencível. Em seguida, Filipe estabilizou o reino dele e ele conseguiu conquistar as tribos do norte, e decidiu que daí ia invadir a Grécia. Primeiro ele começou a intervir em guerras, e ganhando influência nos territórios gregos, até ter influência em toda a Grécia. Os gregos tentaram resistir, mas eles perderam. Em 338 a.C., eles perderam na Batalha de Queroneia, que teve como resultado a criação da Liga de Corinto, que tinha como líder a Macedônia e colocava todos os gregos em seu controle. E assim ele se preparou para o objetivo principal dele, que era invadir a Pérsia. Antes da invasão acontecer, ele é assassinado de forma suspeita, alguns acreditando que foi a mando do seu filho, que em 336 era do trono, e tinha como nome Alexandre, o Grande. Acho que esse cara vocês conhecem.
Ele virou rei e já teve que lidar com uma revolta de uma coalizão grega, que no fim ele acabou ganhando e destruiu uma cidade no processo. Logo depois disso ele decidiu que invadia a Pérsia, mesmo sem ter nenhum dinheiro. Em vez dos persas ignorarem a invasão e esperarem ele perder todos os fundos e o exército dele, eles decidiram que iam travar a batalha. E ali eles perderam. Alexandre seguiu e depois de um tempo ele foi para Síria, onde ele de novo travou batalha com os persas e de novo ele ganhou. Seguindo, ele passou por vários cercos que atrasaram ele, enquanto ele ia para caminho de um lugar extremamente rico que era o Egito. Lá ele conquistou os territórios e foi considerado pelos egípcios como um salvador. E foi aí que ele fundou a cidade de Alexandria. A partir daí ele ganharia do rei persa em outra batalha decisiva, e em seguida ele continuou conquistando os territórios por todos os lugares, indo em mais batalhas e chegando avante da fronteira dos persas, conquistando territórios até na Índia. Alexandre conquistaria territórios até a morte dele em 323 a.C., que possivelmente foi por febre, mas também pode ter sido assassinado. De novo a gente não pode ter certeza, mas o que importa é que ele morreu e não tinha nenhum herdeiro claro. O controle do império era dividido entre os melhores generais apontados por Alexandre, que controlavam cada província. Os generais decidiram manter o império unido para ver se a antiga mulher de Alexandre ia dar luz a um filho homem. E depois que isso aconteceu, eles concordaram em ter um regente que ia tomar posse do governo até o filho dele crescer e poder governar. Enquanto o filho crescia, a tensão entre os generais aumentou e durante esse período teve muitas guerras civis por controle de províncias, com um governador travando batalha com outro. Com o tempo o reino se fragmentou, principalmente com o assassinato do filho do Alexandre por um dos generais em 309 a.C., que teve 14 anos de reinado e consequentemente de idade, só que ele acabou tendo realmente reinado por 0 anos. Depois de uma longa quantidade de conflitos, só 3 reinos sobravam. O primeiro era a Macedônia, que controlava todos os territórios gregos europeus. Esse reino seria instável, trocando de dinastias e sendo invadido toda hora, e ele teria o fim com a conquista romana da Grécia em 146 a.C. O segundo era o Império Seleucida, que ficou com todo o território persa e babilônico. Esse império era o maior, só que ao mesmo tempo ele era o mais frágil. Assimilando os gregos nos seus territórios durou pouco e não foi profunda, até por causa da quantidade de território que eles tinham. Em 63 a.C. foi conquistado por Parta, que eram originários da Ásia Central. O interessante é que algumas dessas províncias que eram governadas por gregos acabaram declarando a independência, como o reino do Ponto, na Anatólia. Mas é interessante que no Afeganistão, uma província declarou independência e formou o reino greco-báctrio, que era um país governado por gregos no meio dessa região, com vários cidadãos gregos e influência da cultura, que acabou depois se expandindo até na Índia. Tem requisitos de gregos vivendo no Afeganistão até 5 séculos depois de Jesus Cristo. E por um tempo tinham várias cidades que falavam grego, lá no meio do Afeganistão. Enfim, voltando para os reinos que sobraram, o último era o Ptolomaico, que um general de Alexandre chamado Ptolomeu assumiu o controle do Egito e conseguiu autonomia. Durante as guerras ele se declarou faraó e basileus ao mesmo tempo. Isso significa que ele assimilou na cultura egípcia, mas ainda assim ele manteve a grega. A dinastia de Ptolomeu seguiria, e todos os filhos homens se chamariam Ptolomeu e a maioria das mulheres seriam Cleópatra. Eles adotariam costumes egípcios como a vestimenta e até o incesto para manter a família deles no poder. E eles seguiriam com a burocracia gigante do Antigo Egito, só que dessa vez para ter cargo no governo tinha que ser grego ou se converter para a cultura grega. E assim o Egito foi lentamente se assimilando ao grego, chegando ao ponto que quase metade da população egípcia falaria o grego, quantidade que continuaria aumentando até as invasões árabes. Essa dinastia seguiria tendo controle do Egito por séculos, e seria o reino grego mais estável. Os anos passariam até que em 51 a.C., a Cleópatra VII, que é a mesma do documentário, herdou o trono do Egito, junto com o irmão dela. O reino dela seria longo e muito famoso, principalmente por causa da diplomacia dela, que ela lutou contra a influência romana e tentou manter a independência do país dela, que terminou com a morte dela junto com Marco Antônio, e a transformação do Egito em uma província romana. Assim a gente chega no fim da contextualização. A gente pode concluir com isso que a Cleópatra vivia no Egito e a família dela se assimilou sim à cultura egípcia, mas mesmo assim elas eram de origem grega. A família dela trabalharia para converter todo o povo egípcio em falantes de grego, chegando ao ponto de uma boa parte dos egípcios adotarem cultura grega. E assim, os reis não eram estrangeiros, mas representavam uma parte da população que vivia no Egito, e a linha entre grego e egípcio foi se tornando cada vez mais tênue até não ter mais como medir. Agora, para a resposta do debate inicial sobre a etnia da Cleópatra, a resposta é que depende do que tu considera etnia, até porque é errado categorizar pessoas de acordo com características físicas ou a família delas. E infelizmente essa categorização acontece até hoje. Mas se fosse responder, ela não seria negra, assim como a maioria dos egípcios não eram, mas na verdade Cleópatra era uma fusão de origem grega e língua grega, mas com a cultura egípcia, assim como a maior parte do país já era. Agora, sobre qual etnia os egípcios antigos eram, em geral, é difícil de medir também. Ao longo do tempo, várias pessoas diferentes estiveram no poder, incluindo líbios, os próprios egípcios, pessoas da Ásia e africanos vindo do sul. No fim, é injusto falar qual etnia eles eram, até porque eles mal se viam assim. E no fim, se tu perguntasse para todos os faraós que governaram o Egito qual era a origem deles, quase todos falariam que eram egípcios.